Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós temos o prazer de entrevistar Nando Medeiros. Fica aqui com a gente porque a gente vai conhecer um pouquinho mais desse cara que, olhando lá no Insta dele, está escrito assim, ator de Uberaba para o mundo. O que ele tem feito aí no mundo, nos palcos? Brilhado, com certeza. Nós vamos saber um pouquinho mais da história do Nando Medeiros. Você é nosso convidado, aproveita, já faz a inscrição, deixa o sininho ativado lá para você ser avisado de todas as novidades que o Teatro Entre Fotos traz aí para você. Nando, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Maurício, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Que bom. Nando, quando é que vem esse chamado do artista? Isso começa lá em Uberaba ou começa aqui em São Paulo? Não, na verdade, isso começa em Uberaba e é por isso que eu estou em São Paulo hoje. A minha história com arte vem desde muito cedo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito criativa e acho que na falta do que fazer exatamente, eu ficava muito tempo em casa, eu tinha muita criatividade e comecei a colocar ela para fora. Eu comecei a ter a oportunidade de fazer isso quando eu assisti um programa de TV numa emissora em que entre um desenho e outro acabava ensinando a fazer alguns brinquedos caseiros mesmo. E aí eu em casa, né, assisti aquele programa, assisti os desenhos e comecei a fazer junto tudo aquilo que era ensinado. E a partir daí as coisas foram acontecendo, né? Então, sei lá, a minha mãe comprava muita coisa para eu brincar, para eu desenhar, para eu inventar. Então, palito de picolé era uma coisa que não faltava em casa e nem cola. Eu comecei a desenhar, né, utilizava ali os palitos de picolé para colar os meus desenhos, botava minha mãe sentada ali na cadeira, né, me enfiava ali debaixo da mesa e começava a fazer um grande teatro para mim e fazia minha mãe assistir tudo. Às vezes acontecia da minha mãe estar dormindo, né? Acabava assim o espetáculo, olhava, e aí, mãe? Ela tá lá roncando. Eu falei assim, meu Deus, mãe, a senhora não viu nada, né? Tinha muitos amigos ali na rua de casa, eu comecei a chamar algumas pessoas para a gente se juntar e criar algumas coisas e colocar aquilo que eu estava escrevendo para fora. E eu acho que, inclusive, nesse momento, eu já estava meio que dirigindo algumas coisas, né? Porque eu era o dono da história, eu chamava aquelas pessoas que eu queria trabalhar, a gente começava a criar algumas coisas em cima daquilo que eu criei. E eu me lembro claramente de alguns momentos, né? A gente de explodir criatividade, a gente naquela empolgação toda, né? Pedir espaço lá em casa, na garagem de casa, para fazer espetáculo. Então a gente falava, vamos fazer um teatro aqui e tal. A gente juntava algumas pessoas, alguns amigos ali, e montava um espetáculo, ficava ensaiando. Me lembro claramente de pegar, sei lá, pedaço de papel e colocar o valor ali, 10 centavos, 15 centavos, sabe? 15 centavos para quem sentava mais na frente, ficava mais próximo, 10 centavos mais no Olha, fundo. ainda tem a divisão ainda, 15, 10, 15 e 20 centavos. Olha aí, tem ó, os Exatamente, setores. exatamente. E aí a gente tinha essa divisão já de público, aí fiz dois ou três teatros, eu acho, na garagem de casa, e teve um dia que eu fiquei muito nervoso com o meu pai, porque acho que já era o terceiro ou segundo espetáculo que eu estava fazendo na garagem de casa, chamei a molecada toda da rua e tal, e o meu pai estava trabalhando, ele chegou no meio do espetáculo e tinha gente do lado de fora do portão. Eu não deixei entrar, obviamente, porque não tinha pagado o ingresso e não tinha mais lugar para colocar a galera para dentro. O meu pai, achando que o meu pessoal queria entrar, ele abriu o portão e todo mundo entrou. Eu parei o espetáculo no meio e falei assim, pai, não era para o pessoal entrar, e agora quem pagou? E aí, Escaloteiro! tipo, Chama a né, vai entrar. As polícia! pessoas que não pagaram, vai assistir, quem pagou, o que, que eu faço? É basicamente isso. Então, acho que foi a partir daí que começou a aparecer. Só que aí, depois de um determinado tempo, né, fiquei, acho que para os meus pais, acho que isso não passava de uma brincadeira, e
sei lá, em determinado momento eu comecei a me distanciar disso, porque eu comecei a fazer outros cursos, né, cursos mais específicos para procurar emprego, e eu fui me afastando disso. E essa vontade só me veio quando eu estava já no meio da faculdade. Acho que no meio da faculdade eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, que não tem nada a ver com teatro. E aí, no meio da faculdade, me deu um estalo. Eu pensei assim, o que que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu acho que eu não estava muito feliz com o que eu estava fazendo naquele momento. E me veio aquela lembrança do que eu fazia, né, na minha infância e que eu deixei de lado porque apareceram outras prioridades na minha vida. E aí eu comecei a pensar, a refletir sobre, e aí para não deixar a faculdade de lado, eu tentei esquematizar um jeito de conseguir fazer a faculdade e fazer um curso no, no SESI da minha cidade, que apareceu recentemente com um curso de teatro, de módulo de 6 meses. Eu comecei a levar esse curso junto com a faculdade para ver se era de fato aquilo que eu queria fazer para minha vida profissional e não aquilo com que eu estava formando, né? E consegui fazer, fiz esse curso escondido, ninguém sabia de nada, fiz para mim, para saber se era de fato aquilo que eu queria mesmo, né? Retomar aquela minha vontade da infância. E depois desses 6 meses, a gente fez uma pequena apresentação que eu também não chamei ninguém, porque eu não tinha certeza daquilo. Eu estava fazendo aquilo para mim, para eu ter certeza. Não era para mostrar para ninguém, era para mostrar para mim mesmo que aquilo era o que eu queria fazer da minha vida. E, e aí, depois de né, fiz todo aquele processo, fiz a apresentação. Depois dessa apresentação, eu tive certeza absoluta de que era isso que eu queria para minha vida. E foi aí que eu decidi vir para São Paulo. Eu vim para São Paulo, não sabia, né, como chegar aqui, porque eu não tenho família nem aqui em São Paulo, nem no Rio. Eu estava em dúvida se eu iria para o Rio ou para São Paulo. Aí me passou pela cabeça que eu ia parar a faculdade para poder fazer esse curso de teatro, né, seguir essa carreira fora da minha cidade, porque lá tem pouco movimento artístico em cima de teatro, na minha época. Hoje em dia tem mais, né? E tem uma cidade próxima lá, que é Uberlândia, que é muito mais movimentado, muito mais quente nesse sentido, né? Várias peças aqui de São Paulo vão para Uberlândia, mas para minha cidade não. Aí eu queria dar um salto grande. Falei assim, ou eu vou para São Paulo, ou eu vou para o Rio. Acabei escolhendo São Paulo, porque São Paulo tem um polo empresarial relacionado à tecnologia muito melhor do que o Rio, né? Enfim, algumas pesquisas que eu fiz na internet e tudo mais, e eu resolvi vir para São Paulo. Só que tinha um teste para a escola, né, onde eu queria entrar. E aí eu falei lá na minha empresa que eu tinha que ir para São Paulo resolver um problema particular. E lá em casa eu falei que eu ia para São Paulo fazer um curso da empresa. Vim para São Paulo escondido, fiz o curso não, fiz o teste sem né, a certeza se ia passar ou não. Eu fiquei desesperado quando eu cheguei, não conhecia, né, a cidade, não sabia como chegar nos lugares, não tinha Uber, tinha que andar de táxi ou metrô, e aí eu com pouco dinheiro, vou desbravar essa cidade através de ônibus e metrô. Não sabia nem o que era metrô direito, então fui tentando entender como chegar nos lugares. Cheguei, fiz o teste, passei. Passei, e aí eu descobri, né, quando eu tinha passado nesse primeiro dia de teste, que teria um segundo dia de teste na semana seguinte. Você falou, Eu pronto, falei, vou ter que mentir de novo. eu falei assim, meu Deus, e agora? O que que eu faço? O que que eu vou fazer? Aí eu falei assim, não vai dar para eu inventar uma história de novo. Vou fazer um outro, imagina. Aí eu cheguei em casa, a minha mãe já tinha falado algumas vezes, falou assim, já que você quer tanto, vai seguir o seu sonho então, porque eu falava algumas vezes que eu queria, só que eu nunca tive essa atitude de fato seguir a carreira. Enquanto isso eu, né, fui trabalhando em empresas. E aí ela não acreditava que um dia eu fosse fazer isso, de fato. Aí eu cheguei para ela e falei, mãe, vou para São Paulo. Falei assim, como assim vai para São Paulo? Vai passear? Tem que tem lá? Falei, não, vou morar lá. Falei, como assim vai morar lá? E rindo, achando que eu estava fazendo uma piada.
Aí eu falei, não, eu fui, ontem eu faltei, porque eu fui fazer um teste, eu passei, e ela desacreditada, né, até que eu tive que provar tudo, mostrei documentos, né, tudo que tinha, ela ficou desacreditada, falou, olha, semana que vem eu vou lá de novo. E lá na empresa, eu falei com o meu chefe e, né, arranjei tudo e deu tudo certo. Aí todo mundo ficou sabendo que eu queria ser ator e que, de fato, eles enxergavam alguma coisa nesse sentido em mim, sempre fui muito comunicativo, etc. E aí cheguei aqui em São Paulo e estou até hoje. Isso foi em agosto de 2014. Nando, o que te atrai na interpretação? Tecnicamente, assim, na interpretação, o que parece ser fácil, pelo menos para a gente que está assistindo, é difícil de ser feito ou não? Olha, Maurício, eu acho que o que me atrai é justamente ser aquela história que está sendo contada no palco, né? Seja no palco, seja na tela, em qualquer meio, seja no quadro, é ser contagiado por aquilo, né? Por aquela história. E isso, tecnicamente falando, é muito difícil, porque, sim, por trás, né, daquela naturalidade, por trás daquela história que está sendo contada, que a quem está assistindo acha que está tudo muito fácil, né, simples, tem muita técnica envolvida. Assim como isso, acho que é em qualquer trabalho, né, assim, no balé, tudo que parece, aqueles movimentos que parecem muito leves, né, tem muita técnica envolvida, muito esforço. E no trabalho de ator não é diferente, né? Você tem várias técnicas para você estudar, para você treinar, para que aquilo fique o mais real possível. Para quem está assistindo, né, o espectador daquele espetáculo, no caso do teatro, filme, seja contaminado por aquela história. Eu acho que isso é o que me chama bastante atenção, né? Porque não são todos os trabalhos em que eu fico totalmente envolvido, né, com a história, com o que está sendo contado. Então, por trás de tudo isso tem uma qualidade técnica muito grande e que leva tempo, né, e que demanda bastante esforço dos atores, dos artistas envolvidos. Você tem um currículo, Nando, assim, de trabalhos no audiovisual e no teatro também. O que te move a fazer a sua arte? O que te impulsiona? Olha, acho que eu posso começar dizendo que, sem nenhum clichê, ter a oportunidade de viver várias vidas. Isso é o que me move, né? Eu ter a oportunidade de, de me experienciar em outros lugares, né? Outros personagens que não eu, né? Porque em cada trabalho que um ator ou que eu faço, né? Eu tento criar uma vida diferente da minha para passar para o espectador, né? Seja no teatro, seja no audiovisual. Eu acho que isso é o que me move e que muito provavelmente deve mover vários outros artistas. E, obviamente, dentro dessas movimentações, desses conhecimentos, né, que a gente adquire, ah, desses trabalhos que a gente faz, a gente aprende muita coisa. E, em cima daquilo que a gente está aprendendo, a gente fica com muita vontade de que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecer, de aprender. E aí segue uma outra vertente, né, que também é passar o conhecimento para o próximo, criar uma discussão dentro daquilo que está sendo mostrado. Eu acho que isso também me move, mas, em primeiro lugar, a oportunidade de viver outras vidas. É o que me move bastante e o que me faz pesquisar, crescer e me aprofundar em cada trabalho que eu pego. Você é um ator jovem, Nando, e assim, nós temos aqui no canal um grande público aí de atores que estão em formação.
né? Então, é interessante que a gente sempre pergunte assim para os atores jovens que já estão no mercado aí, né? Quais são os desafios da profissão de um ator? Você já falou várias coisas, inclusive na tua história, né? Que você tem os desafios aí para chegar onde você chegou hoje. O que que você diria para essa galerinha nova aí? Quais são os desafios que eles têm pela frente? Olha, eu não vou romantizar aqui a profissão. Não vai De falar fato, desista, né? ah, Não vai falar desista, né? Olha, eu tenho um recado para esse pessoal, não desista da profissão, porque eu vou, né, vou fazer aqui como a Fernanda Montenegro fez, isso, desista, desista. desista. Mas ela explica Né? depois o porquê, né? E aí Sim, há uma brincadeira até assim, se depois você não conseguir desistir, realmente você vai ser um ator. exatamente, exatamente. É, então, sem romantizar, e dentro disso, do que a Fernanda fala também, né, desista. Né? Se você passar mal, se você sentir que não vai conseguir sobreviver sem arte, volte. Mas é assim, é uma área muito difícil, principalmente nos dias atuais, falando de governo, no Brasil que nós temos hoje, é uma área muito difícil. Então, para mim, o desafio da profissão é basicamente se manter na profissão. Eu acho que, de um modo geral, se manter na profissão hoje em dia é muito difícil. No teatro, por exemplo, né, antigamente, conversando com outras pessoas mais experientes, o teatro conseguia se viver só de bilheteria, né? Tinha esse movimento da bilheteria, nós tínhamos um público de teatro que iam assistir, né, espetáculos, inúmeros espetáculos, e hoje em dia esse público caiu, caiu bastante. Então, hoje em dia, não são todos os grupos, né, que conseguem se sustentar com bilheteria. E aí temos aí os outros caminhos, né, que é o audiovisual, que é, enfim, cinema, TV e agora os streamings. Eu acho que o desafio, de fato, é se manter dentro da profissão, porque apesar de nós termos várias áreas, que eu acabei de dizer, teatro, audiovisual, e dentro, né, dessa área artística nós também temos dublagens, nós temos danças, dentre outras coisas artísticas, é muito complicado você ficar trabalhando só, só como ator, por exemplo. Né? Tem sempre alguém que faz uma coisa a mais. Né? Eu, por exemplo, também faço algumas outras coisas além de atuar. Então, para essa geração que vem, eu vou dizer uma frase que a minha mãe me disse no final do meu colegial: meu filho, seja o melhor. Seja o melhor. E quando eu digo seja o melhor, é o melhor que você consegue ser. E procure sempre mais, dentro da sua, dentro da sua possibilidade, dentre os desafios que você vai encontrar, porque cada pessoa, cada ator, cada artista tem os seus desafios pessoais, né? Então, seja o melhor dentro das suas possibilidades, que com certeza alguém vai te enxergar, alguém vai te ver, e você vai conseguir criar oportunidades para você. Obviamente, você não vai ficar esperando as oportunidades, né, baterem na sua porta. Mas com isso, você sendo melhor, você fazendo o melhor que você pode, com certeza você vai criar as suas oportunidades. Você vai conseguir enxergar possibilidades e vai fazer o seu mercado acontecer, né? Seja ele como ator, como dublador, como, sei lá, como dançarino, enfim, apresentador. Eu acho que é isso. Você começa como ator lá embaixo num palco montado embaixo da mesa da cozinha, lá atrás. E aí você passa a ser ator e produtor na garagem, não é? Quando você monta ali o seu teatro e tal. Eu quero saber de você, Nando, hoje, profissionalmente, como é que é trabalhar também de produtor das peças? Você acabou falando aí para o pessoal que você não é só ator, que você tem outros trabalhos, né?
A gente sabe que você é produtor das peças também, de algumas peças. Como é que é esse trabalho? Então, esse trabalho é o que tirou a minha sanidade mental. Eu tô louco e eu vou sair. Não, brincadeira. Então, eu Corta isso, não comecei. deixa isso. Corta isso, pelo amor de Deus. É, Não. pode. Então, isso eu comecei a enxergar na minha caminhada, né? Assim, essa outra oportunidade de trabalho dentro da minha área artística. Porque, assim, como eu falei, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Essa é a minha primeira formação. E foi com isso que eu vim para São Paulo. Eu comecei a trabalhar com isso, com tecnologia, paguei os meus estudos aqui em São Paulo, né, o meu curso e tudo mais. E quando eu vi que eu comecei a entrar mais para a área artística, né, eu comecei a enxergar oportunidades, eu saí da área de tecnologia e fiquei só trabalhando na área artística, né, seja como ator, como assistente de produção, que foi aí que as coisas começaram a acontecer de fato, porque eu vi que no meu início o trabalho de ator não conseguia pagar as minhas contas, de fato. Não conseguia pagar as minhas contas e eu comecei a ver a oportunidade de trabalhar como assistente de produção, uma além de uma oportunidade artística, né, de me manter ali dentro da área artística, também de renda. E comecei a ver, tempos depois, a oportunidade de criar as minhas oportunidades, porque aí eu não fico à mercê de convites, né? Não fico simplesmente esperando. Eu aprendendo a trabalhar com produção, eu posso produzir os meus próprios espetáculos, os meus próprios projetos. E é por isso que eu comecei a trabalhar com produção de espetáculo. Né? Eu recebi um convite para, né, para fazer assistência de produção em 2019. Aí eu trabalhei no espetáculo Jardim das Cerejeiras, do Grupo Tapa. Era um espetáculo em comemoração aos 40 anos do grupo. E foi ali que eu comecei a trabalhar com produção. Só que antes, eu já trabalhei com produção através de uma oportunidade que apareceu na escola. Eu trabalhei na produção do espetáculo Muito Louca, que é uma peça da Fafi Siqueira com a Sueli Franco. Fui com esse espetáculo, fazendo assistência de produção para BH. Esse espetáculo viajou, ficou aqui um tempo também. E aí, depois disso, saí desse espetáculo, eu fui para o Grupo Tapa, e lá eu comecei a fazer assistência de produção também. E hoje eu posso dizer que eu já tenho saí da assistência de produção e já estou fazendo produção executiva, né? Fiz a produção executiva do Escola de Mulheres, a produção executiva do Papiguirte, que é um espetáculo que está acontecendo agora lá no galpão do Grupo Tapa, e devo seguir ainda produzindo alguns outros espetáculos. Nando, o que você tem de trabalho aí que você possa nos dar spoilers aí? E quais os contatos aí? Quem quer contatar essa fera de Nando Medeiros, como é que a gente te acha nas redes? Então, spoilers. Algumas coisas vão acontecer ainda esse ano, tem muita coisa legal, que já aconteceu, inclusive, né? Eu participei de uma propaganda muito legal, né? De uma marca de cerveja, que está lá no meu Instagram, vai lá para vocês assistirem. Tá bem legal a propaganda, uma coisa cinematográfica. E eu tinha para mim que em 2022 muita coisa iria acontecer de bom e está acontecendo. Bom, o que eu posso dar de spoiler é que eu estou ensaiando um espetáculo que se chama A Festa de Ridley, de Philip Ridley, que deve estrear agora em setembro. Eu também tive um outro convite. Ah, não, antes desse outro convite eu vou falar um outro. Eu também vai sair ainda esse ano, acho que talvez nesse mês agora de julho, um filme, um longa, meu primeiro longa, com um elenco de peso, com Clara Carvalho, com Antoniela Canto, com Fúvio Filho, uma galera muito legal. É um filme que a gente gravou no final de 2019, antes da pandemia.
Então, deve ser lançado ainda esse mês, só para a gente, né, equipe técnica e atores. A gente vai assistir esse filme vai rodar alguns festivais, e muito provavelmente, em 2023, esse filme será lançado, né, vai ficar aberto ao público brasileiro, porque depois de rodar alguns festivais. E, muito provavelmente, eu vou estar no espetáculo em outubro, eu acho que é outubro que vai estrear. Estou só esperando ainda algumas confirmações, mas do Círculo de Atores, né? Um grupo antigo aqui de São Paulo, com peças maravilhosas, e que eles estão levantando um espetáculo ainda para o final desse ano, e o espetáculo se chama 4004, antes de Cristo, a origem, e a ideia é que talvez eu faça Adão. Então, talvez eu apareça seminu no palco, ou nu, não sei. Para quem nunca me viu, tá aí a oportunidade. Ou então manda um direct, de repente. Isso, manda um De nudes pra repente, gente. o nude chega antes, o espetáculo, entendeu? Com Manda aí. certeza. Nando, deixa pra gente aí os teus contatos. Como é que a gente acessa Nando Medeiros? Então, o principal contato é Instagram, Nando Medeiros, com 2 S's no final, e e-mail, atornandomedeiros@gmail.com. Esse é o contato profissional. E o Instagram, ele, né, tá em um equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver coisas sérias, coisas ridículas, coisas engraçadas, coisas sensuais. Não, mentira, sensual não Não, não penso. pode, ele não Sensual. pode. O sensual, vocês mandam direct, que aí a gente pode negociar isso daí, tá tudo certo. Tá dado o recado, Nando. Eu quero mais uma vez agradecer imensamente por você ter participado, aí, ter dado um pouquinho do seu tempo, que deve estar uma confusão, mas você cedeu aí para Teatro Entre Fotos. Obrigado. Muito obrigado a você, Maurício, ao Gutierrez, ao Ronaldão. Ai, será que podia falar? Não, tudo bem. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz com essa entrevista. E a gente se esbarra por aí. Tá Muito joia, obrigado, viu? sucesso para você. E para vocês que estão nos acompanhando aqui no canal Teatro Entre Fotos, muito obrigado pela sua presença hoje. Lembrando, hein, ativa o sininho para você ser avisado aí das novidades. Até o próximo canal Teatro Entre Fotos. Tchau, pessoal.